gravar. Já estamos gravando, então a gente está começando a segunda parte. Deixa eu colocar aqui para compartilhar a tela. Vamos voltar aqui. Então, não sei se foi a Clarice que falou para mim que ela estava querendo saber e como que faz a distribuição nos orbitais moleculares. Então, aqui você tem um orbital molecular ligante, aqui é antiligante. Esse daqui é ligante e esse aqui de cima é antiligante. Esse orbital aqui é ligante e esse aqui é antiligante. Como que você faz? Você distribui os 12 elétrons sempre partindo de menor energia até chegar lá no de maior energia. Então você coloca um elétron, depois você coloca outro, um elétron coloca outro, um elétron coloca outro. Aí quando chega nesse que tem dois orbitais de mesma energia, você coloca um elétron aqui, depois um elétron aqui, depois outro elétron aqui. Um elétron aqui e outro elétron aqui por causa da regra de Range. Essa molécula, que é a molécula de oxigênio, é uma molécula, no caso do oxigênio aqui, ela é paramagnética, porque os elétrons estão separados. Então, o oxigênio, se passar num campo magnético, vai grudar no campo magnético. A distribuição seria como? Dois elétrons nesse orbital sigma, é isso aqui, ó, sigma 2s. Por que está esse 2s aqui? Porque esse orbital foi obtido a partir da combinação desses orbitais 2s. Então, sigma 2s2, porque você tem dois elétrons. Depois você tem dois elétrons nesse orbital sigma asterisco, que é sigma antiligante. Então, ó, sigma 2s antiligante. É um orbital sigma antiligante obtida pela combinação de dois orbitais s. E esse 2 aqui são esses dois elétrons. Depois você tem esse outro orbital. Esse outro orbital foi obtido pela combinação de orbitais p. Um orbital p aqui com outro orbital p aqui. E aí, você tem dois elétrons no orbital sigma. Então é sigma, 2p, porque foi a combinação de dois orbitais p, e dois elétrons, que são esses dois elétrons. Depois você tem esse orbital π. Esse orbital π é um orbital que foi obtido a partir da combinação de dois orbitais p de uma molécula com dois orbitais p da outra molécula. Então eu gerei dois orbitais ligantes e dois orbitais antiligantes. Lembra, se eu estou combinando dois orbitais atômicos com outros dois orbitais atômicos, eu estou combinando quatro orbitais atômicos, eu preciso gerar quatro orbitais moleculares. Está aqui, ó, dois orbitais moleculares mais dois orbitais moleculares. Esse orbital é o orbital. Esses dois orbitais são orbitais ligantes, esses outros dois são orbitais antiligantes. No final, se você contar aqui, tem 12 elétrons. 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons. E aí, aqui, esses elétrons seriam 4, 2π porque foram 2π é os orbitais que eu combinei, e esse 4 são esses 4 elétrons. E por último, esse orbital aqui, π antiligante, que é um orbital antiligante, é 2, também obtido pela combinação de orbitais 2p, asterisco por ser antiligante, e esse 2 aqui é porque eu tenho dois elétrons. Né? Entendeu aí, Clarice? Beleza. Então, assim, isso mostra, ou seja, essa configuração aqui que eu estou colocando é uma configuração mais simples desse diagrama aqui. Ó. Essa configuração aqui demonstra que você tem dois elétrons em separado e isso traz uma configuração eletrônica para que o oxigênio seja paramagnético. Essa molécula não mostra, essa maneira que é a estrutura de íons não mostra que o oxigênio ele é paramagnético. Isso aqui ele seria diamagnético, mas ele é paramagnético. E a ordem de ligação dessa molécula, como que é a ordem de ligação? É 1/2 do número de elétrons localizados em orbitais ligantes. Como que eu sei quais são os orbitais ligantes aqui? Os ligantes é aqueles que não têm asterisco. E os antiligantes são aqueles que têm asterisco. Então, aqui nesse primeiro momento, eu tenho que somar aqueles que estão em orbitais que não têm asterisco. Então, 2, 4, 6, 8 elétrons, que são esses aqui.
menos os elétrons que estão em orbitais antiligantes, que são os que têm asterisco. Esse aqui não tem, esse aqui tem, 2. Esse aqui não tem, não tem. Esse aqui tem, mais 2, 4 elétrons. 8 menos 4, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, uma ordem de ligação 2 dá um sinal de que a molécula existe. E quanto maior esse número, mais distante de zero, maior é a energia de ligação e menor é o comprimento da ligação. Tudo bem, gente? Buenas. Olhando para o nitrogênio, assim, só para que vocês não fiquem muito estressados, falando, ai meu Deus, o professor não para de mostrar. Depois eu vou mostrar outros. Eu não quero ficar muito preso nesses diagramas, não. Mas esse aqui eu vou também demonstrar ele com um pouco mais de detalhe. E os outros eu só vou mostrar para vocês, tá? Apenas mostrar, acho que não tem necessidade de vocês saberem. Mas esses que são mais simples é necessário vocês saberem, né? Para depois a gente cair numa coisa que é importante, que é a questão da interações intermoleculares. Olha só, aqui eu tenho dos átomos de nitrogênio, dos moléculas, desculpe, de nitrogênio. Nitrogênio tem essa distribuição. Então, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Está aqui, ó, 5 elétrons na camada de valência. Eu quero fazer o diagrama aqui para essa molécula que é o N2. Veja, N2, veja que tem orbital sp. Então eu vou ter aqui, ó, novamente eu vou passar um plano aqui e vou passar um plano aqui, ó. Então aqui eu tenho o átomo, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, estou vendo um átomo de nitrogênio, outro átomo de nitrogênio, e aqui você tem a molécula que a gente está estudando, que é a molécula de N2. Então aqui no meio são os orbitais moleculares, aqui são os orbitais atômicos, aqui são os orbitais atômicos. Olha, 2 elétrons no orbital S, tá aqui, ó, 2 elétrons no orbital S. 3 elétrons no orbital P, tá os 3 elétrons. Do mesmo jeito, de um lado e do outro. Eu vou ter que combinar esses orbitais. Combinar. Veja, esse orbital sigma ele é obtido pela combinação de um orbital. Ele é obtido pela combinação de um orbital 2s, atômico 2s, com outro orbital atômico 2s, gerando esse orbital molecular sigma 2s, com 2 elétrons aqui. Pois esse orbital aqui forma esse orbital atômico combinado com esse outro orbital atômico forma esse orbital molecular, antiligante. Então eu tenho aqui um orbital ligante e um orbital antiligante. Tudo bem? Aí, mas veja bem, não assim, a princípio, vocês estão vendo um risquinho aqui, né? Tá vendo esse risquinho aqui? Diferentemente do oxigênio, que não tem nenhum risquinho, né? Desse orbital aqui, ou levando, ou gerando, entrando na combinação da formação de um outro orbital, no nitrogênio, esse orbital S contribui para formar um outro orbital também. O orbital S entra em contato com o orbital P. Olha só, o orbital S entra em contato com esse orbital P e entra em contato com esse orbital P para formar esse orbital sigma. Essa situação de um orbital S combinar com o orbital P eleva a energia deste orbital sigma 2px. Aí você vai falar, mas por que isso acontece? Acontece porque o nitrogênio é menos eletronegativo que o oxigênio. E esse orbital 2s, esse orbital aqui 2s do nitrogênio, ele está menos próximo do núcleo do que, se alguém não sabe, olhando para esse diagrama onde estaria o núcleo, o átomo está aqui e o núcleo provavelmente estaria aqui, né, dos átomos, né? Então, os núcleos aonde eu estou pintando aqui, né, e aqui, esse orbital S estaria mais distante do núcleo, né, do que no caso do oxigênio. O fato desse S estar mais distante do núcleo faz com que ele tenha mais energia e possa interagir com esses orbitais P. Interagir, ou seja, somar ondas. E isso faz com que essa interação do orbital S com o orbital P gere este orbital aqui.
E aí o orbital π ligante acaba sendo de menor energia. Os demais continuam a mesma coisa, mas veja, sempre, sempre, você tem a criação de um orbital π, tá aqui, olha, desculpe, a criação de um orbital ligante, aqui você tem um orbital π ligante, e mesmo jeito, se gerou dois orbitais π ligantes, vocês produzem dois orbitais π antiligantes. Se você gerou um orbital sigma ligante, você tem que gerar um orbital sigma antiligante. Apenas a diferença de que esse orbital está um pouco mais para cima aqui, né? Ou seja, veja que a diferença de energia em relação a esse orbital e em relação a esse orbital, eles se aproximaram, e isso acontece porque esse orbital sigma 2p tem a contribuição também do orbital x. Esse orbital 2px tem a contribuição desse orbital s. Por isso que ele sobe, por isso que ele aumenta um pouco de energia, né? E você não tem uma separação, uma diferença de energia simétrica como você tem aqui, olha. Veja que é simétrica, aqui é o meu orbital antiligante e o meu orbital ligante. Veja que a diferença é simétrica se eu passasse uma linha aqui separando os dois. Veja que também é simétrico o π em relação ao π e o π asterisco. Aqui, a diferença, em função dessas questões, né, desse orbital do 2, do sigma 2px ter a participação dos orbitais s, ele influencia nessa simetria desses orbitais moleculares, né, de tal maneira que você não tem uma separação das energias muito igualitária aqui. Isso significa que esse orbital acaba se aproximando desse orbital. Né? E esse orbital aqui do P acaba abaixando mais, acaba diminuindo mais. Né? Na verdade, o orbital sigma 2px, que ficaria aqui onde está o orbital π, ocupa o orbital onde está a posição do orbital π, e onde era a posição do orbital π, que está sendo ocupado pelo orbital sigma, o orbital π vai ocupar a posição antiga do orbital sigma. Se vocês não estão entendendo, é o seguinte, tem a inversão, ou seja, esse orbital aqui ele vai ocupar essa posição aqui em cima, e esse orbital π vai ocupar essa posição aqui embaixo. É isso que está acontecendo. Quando isso acontece, acaba tendo essa diferença, ou essa assimetria, vamos dizer assim, em termos da diferença de energia entre o orbital ligante e o orbital antiligante. Para quem não está entendendo, aqui você tem um orbital antiligante. O ligante deveria estar justamente aqui, porque aqui eu passo um plano nodal no meio. Veja que daqui desse plano nodal aqui até esse orbital aqui, eu tenho uma quantidade de energia. Veja onde que está o outro, lá embaixo. Ó. Tem uma assimetria disso. Né? Se você pegar aqui no do oxigênio, essa simetria não existe. Se eu passar um risco aqui, ó, as diferenças são iguais. Aqui não, por causa dessa, enfim, da participação desse orbital S e esse orbital S na criação desse orbital sigma 2px. Tudo bem aí, gente? Toda vez que você tiver moléculas, né, toda vez que tiver molécula, e exatamente, as ligações, você veja bem como são as coisas, né? Veja, aqui você tem duas ligações, não são? Isso aqui não representa a situação real. Mas essas duas ligações π aparecem aqui. Cadê o oxigênio? Aqui. As duas ligações π aparecem aqui, ó. As duas ligações π. Só que eu tenho π ligante e π antiligante, mas elas aparecem aqui. Cadê? Entendeu aí, você? Entendeu, Clarice? Então, as ligações orbitais π aparecem quando você tem ligações π. Então, se uma molécula tiver ligações duplas, ela vai aparecer esses orbitais π. Agora, veja. Aqui eu tenho outras moléculas, da mesma maneira que eu mostrei lá para o hidrogênio, para o hélio. Então, o boro, o carbono, o nitrogênio, você tem a configuração eletrônica daquele orbital sigma 2π ser mais energético do que o do que o orbital π ligante. Ah, por que acontece isso? Porque são elementos químicos que têm uma eletronegatividade menor.
Quando a eletronegatividade aumenta, esse orbital passa para baixo e esses dois orbitais passam para cima. Então você tem uma inversão disso. Mas observem a ordem de ligação. Você está saindo de uma ordem de ligação 1, 2, 3, ou seja, daqui para cá você está aumentando a energia da ligação. Veja que está aumentando a energia de ligação e você está diminuindo o comprimento de ligação. O comprimento de ligação está diminuindo. Quando você chega no oxigênio, diminui um pouco a ordem de ligação, aí diminui então a energia de ligação e aumenta o comprimento de ligação. Tá, tem tudo a ver com aquilo que eu já tinha falado, ou seja, quanto maior for a ordem de ligação, maior vai ser a energia de ligação e menor será o comprimento de ligação. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Muito bem. Agora, mais curiosidade que eu vou mandar, que eu vou falar para vocês, tá bom? Quando você tem moléculas diatômicas são e moléculas heteronucleares significa interações entre moléculas diferentes. Então você veja, aqui você tem moléculas homonucleares, dois átomos iguais, mas aqui as moléculas são diferentes. Quando as moléculas são diferentes, os átomos têm eletronegatividades diferentes. E como eu falei para você, o átomo de cloro que é mais eletronegativo vai puxar os elétrons mais para próximo dele. Quando isso acontece, veja, se você for fazer a diagrama de energia para essa molécula, você tem que levar em consideração isso. Como que você leva em consideração isso? Colocando na função esses elementos aqui. Ó. Isso aqui é só para conhecimento, tá? Esse CB aqui, por exemplo, aqui seria uma função de onda referente ao átomo B, isso aqui é uma função de onda referente ao átomo A. Quem que seria o B aqui? O cloro. Quem que seria o A aqui? O hidrogênio. E quem que seria esse Ca? Seria a contribuição do hidrogênio para formar a molécula. E esse Cb? A contribuição para que o oxigênio, o cloro forme a molécula. Bem, então são contribuições, isso aqui são contribuições, né, que se você tiver numa molécula apolar, esses valores são iguais. Se for numa molécula que é uma ligação iônica, né, numa ligação iônica, essas contribuições será zero para aquela que tiver o coeficiente, né, de um dos íons vai ser zero, porque um vai perder elétrons e o outro vai ganhar elétrons. Então um deles vai ser zero. E numa ligação covalente polar, esses valores são diferentes, sendo que o valor desse coeficiente aqui vai ser maior por um elemento mais eletronegativo. Então, novamente, não se assustem, porque eu vou mostrar aqui. Cadê vocês? Não se assustem, hein? Não se assustem que eu vou mostrar umas coisas escabrosas. Oi. Vai falar, Lucas. Que quando é diferente, é apolar. A gente aprende no ensino médio, quando é diferente, é apolar. E quando é igual. Olha só. Tá, vou melhorar um pouquinho. Isso daí. Moléculas semelhantes dissolvem-se em moléculas semelhantes. O que ele está falando isso? Porque é o seguinte: se você pegar uma molécula polar, ela vai gostar mais de interagir com molécula polar. Então esse igual é isso, você está entendendo? Moléculas polares gostam de moléculas polares. Diferentes, ou seja, uma molécula polar com uma molécula apolar, geralmente, às vezes dá pau, né? Elas não interagem. É essa que é a diferença, entendeu? Então o diferente é isso. Pega uma molécula polar e interage com uma molécula apolar, não vai dar certo. Pega moléculas iguais, pega uma molécula polar com uma outra molécula polar, aí a tendência é que elas se misturem. Tudo bem? Então, ó, não se assustem, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, isso aqui é um exemplo de diagrama de energia para uma molécula heteronuclear. Perceba o seguinte, aqui é o átomo, um orbital atômico do átomo de flúor.
Aqui é o orbital 1s do átomo de hidrogênio. Perceba que o orbital 1s está lá para cima e o orbital 2s está aqui para baixo. Ah, mas por que isso acontece? Porque o átomo de hidrogênio é mais eletronegativo. Por ser mais eletronegativo, ele vai puxar o orbital 2s mais para próximo do núcleo. Enquanto que o átomo de hidrogênio é menos eletronegativo, então o orbital S vai ter mais energia, ele vai estar mais lá para cima. Então você veja, esse orbital desse átomo de flúor aqui, esse orbital, ele vai contribuir para um orbital 2s aqui. Esse orbital a gente diz que é um orbital não ligante, tá vendo? No boring, ou seja, não ligante, ele não está se ligando com o orbital aqui do hidrogênio. Então ele seria um orbital do átomo de flúor que não está sendo utilizado para combinar com ou fazer combinações com átomos de enxofre. Você tem aqui, né, um orbital, um s, que se combina aqui com um orbital p do flúor, e é o mesmo orbital s que vai fazer uma combinação antiligante do orbital p do flúor. Então, um orbital com outro orbital p são dois orbitais geram dois orbitais moleculares, 1 e 2. E os outros dois orbitais p que não estão combinando? Está aqui, são orbitais não ligantes. Veja, aí você vai distribuir os elétrons. Se você fizer a soma aqui, 5, 7, 8 elétrons. Vamos ver se tem 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Você distribui da maneira que eu falei para você. Esse aqui seria o HOMO. Esses dois risquinhos próximos, porque os risquinhos têm a mesma energia, tá? E como não teve como colocar do lado, esses dois aqui, onde está o laser aqui, tem a mesma energia. HOMO, por que esse aqui é o HOMO? Porque é o orbital, é o orbital de maior energia que tem elétron. E LUMO é o orbital que não tem elétron de menor energia. Ou seja, é o orbital subsequente a esse aqui. Sempre. Sempre o orbital subsequente a esse daqui é chamado de LUMO, porque subsequente eu digo, subsequente que não tem elétrons. Tá? Tudo bem aí, gente? Um outro exemplo é o do diagrama do CO. Aí começa a ficar cada vez mais complicado. Esse aqui são um diagrama de energia para os orbitais moleculares. Lembrando que desse lado é orbital atômico, desse lado também é orbital atômico, e aqui no meio é orbital molecular. Veja que começa a ficar mais complicado a combinação dos orbitais atômicos. Você veja, esse orbital aqui, 1 sigma, ele é obtido pela combinação desse orbital 2s com um orbital p e mais esse orbital 2s. Então, esse orbital molecular ele é feito pela combinação de um orbital s do átomo do carbono com um orbital s do átomo do oxigênio, mas também com um orbital p do átomo do oxigênio. E as coisas podem ficar cada vez mais complicadas. Aqui é no caso das moléculas de água, é uma molécula triatômica. Aqui estão os seus diagramas de energia, né, fazendo a combinação dos orbitais, os dois orbitais s do hidrogênio, com os orbitais sp do oxigênio. E aqui eu estou mostrando esses orbitais que você está vendo aqui no meio, aqui, que são os orbitais moleculares, seriam esses orbitais aqui. Ó. Tá? Aqui eu já estou mostrando os orbitais atômicos. Não sofram, beleza? Não sofram, aqui eu só estou mostrando só. Aí, veja, lá quando a gente estudou na teoria de ligação de valência, isso aqui é o benzeno. Benzeno é justamente essa molécula que tem ora ligação simples, ora ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla. Para você ter essa ligação, eu mostrei lá para vocês essa ligação, né, do hidrogênio para essa ligação simples é um ângulo de 118 graus e daqui para a ligação dupla é 121 graus. Para acontecer isso, é necessário que você tenha uma hibridização chamada sp2, que é justamente essa hibridização aqui. E essas ligações duplas são orbitais p que ficam aqui no eixo z. E ora, esse orbital que está o laser com esse orbital se combinam. Ora, esse orbital onde está o laser se combina com esse orbital. Então, ele fica fazendo, ora esse orbital vira para cá, ora esse orbital vira para lá. Ora esse orbital vira para cá, ora esse orbital vira para lá. E aí, ora a ligação
vai fazer, deixa eu ver, fazer do mesmo jeito aqui. Ora, você vai ter essa ligação dupla aqui, ora a ligação dupla vai estar aqui. Então, isso aqui é uma estrutura de Lewis que mostra uma ressonância. Por que essa ressonância? Ou seja, porque a ligação dupla ela caminha, ela vai caminhando. Ora ela está aqui, ora ela está aqui, ora ela está aqui, ora ela está aqui, e assim por diante. Por isso que você tem uma das representações do benzeno é essa aqui, com circunferência no meio. Por que essa circunferência? Porque como o movimento é muito intenso de se vai e volta dos orbitais, quase que você não consegue identificar aonde que os orbitais se encontram em um determinado momento. Então é como se você tivesse uma coisa única. Então, olha só como são as coisas. Na teoria de... Eu não estou falando... Voltei lá na teoria de ligação de valência. Que você tem que ter a sobreposição dos orbitais. Então, juntando tudo aqui no marronzinho ou vermelhinho aqui, seriam os orbitais híbridos sp2. Então aqui você tem o orbital híbrido sp2. Eles estão se ligando aqui e o azulzinho seriam os orbitais Z. Isso na teoria da ligação de valência. Olha na teoria dos orbitais moleculares. É diferente. Não é a mesma coisa. É simplesmente diferente. E aqui você teria os níveis, né, os orbitais moleculares aqui do centro, né, desse conjunto aqui do conjunto aqui de orbitais P que formam as ligações π. Né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 orbitais. Esses 6 orbitais eles se combinam para formar 6 orbitais moleculares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esses aqui seriam 6 orbitais moleculares. E as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Se você tem uma molécula com 7 átomos, o enxofre está no meio e você tem aqui uma molécula octaedro, que você tem o flúor aqui na região equatorial e na região axial, você vai ter uma distribuição dos níveis de energia dessa maneira. Você acaba tendo que fazer a combinação. Lembra que a gente viu a hibridização? Veja, o enxofre está lá no meio, no átomo central. O enxofre, ele poderia fazer 2 ligações. 2. Ele não consegue, porque ele tem que fazer não só 2, ele tem que fazer 6 ligações. Se você pegar os elétrons, ou pegar um elétron do orbital P e pegar um elétron do orbital S e colocar em elétrons, esses elétrons em orbitais D de dado, os orbitais D estão aqui, você cria a possibilidade deste elétron, desse elétron, desse elétron, desse elétron, desse fazer ligações. E esse átomo vai fazer as 6 ligações. Só que você vai ter que combinar, então, esses 6 orbitais com mais esses orbitais sp do enxofre, do flúor, para poder a gente poder fazer as combinações aqui, ter esse número de orbitais moleculares. É apenas isso, né? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você está combinando esses orbitais aqui do enxofre com esses orbitais aqui do flúor para você ter uma ligação enxofre-flúor. O que isso interessa, né? Na verdade, meu Deus, o que interessa, Jesus? Interessa o seguinte, gente. Novamente, as cores dos alimentos. Você tem aqui um conjunto de alimentos, cenoura, mamão, manga, abóbora, são alimentos com coloração laranja, beta-caroteno. E tem outros que são coloração vermelha, tomate, morango, caqui, melancia, que apresentam uma outra substância chamada de licopeno. Mas percebo que a estrutura delas são absolutamente semelhantes. A diferença está justamente aqui, ó, nessa parte aqui, né, que são diferentes. Por que elas têm essas cores diferentes? Justamente por causa da diferença que existe entre o homo e entre o lumo. Entre o orbital molecular de maior energia ocupado em relação ao orbital de maior energia desocupado. Aliás, o orbital de menor energia desocupado.
Essa diferença aqui, ela acaba sendo, essa energia aqui, né, ela acaba sendo diferente para compostos como mamão e cenoura em relação a morango e tomate. Ora, o tomate e o morango são vermelhos, está aqui. Se eles são vermelhos, eles estão absorvendo nessa cor aqui, no verde. E o verde, o comprimento de onda de luz da luz verde, ela é menos intensa, você está entendendo? Menos intensa do que quando você olha para essa coloração que é o laranja. O laranja, para você apresentar uma cor laranja, você está absorvendo aqui, ó, no azul. Absorvendo no azul, você está absorvendo em regiões de alto comprimento de onda, de alta energia. O verde é uma região de menor energia. Falar maior ou menor energia significa o seguinte: esse cenoura, esse mamão, essa abóbora, que são laranja, que estão aqui, né, mostrando uma cor laranja, estão absorvendo numa região de maior energia. Significa que essa diferença aqui é maior. A diferença entre o homo e o lume são maiores. Quando você olha o vermelho, uma substância que absorve, que mostra a cor vermelha, ela está absorvendo no verde. O verde é uma região de menor comprimento de onda, de menor energia. Se ele é uma região de menor energia, desculpa, ele é uma região de maior comprimento de onda, porque são inversamente proporcionais. O, é, Se ele absorve no verde, o verde é uma região de maior comprimento de onda, de menor energia. Menor energia significa que tem uma diferença aqui menor. Vou repetir novamente. O que dá. Eu estou falando de alimento, mas poderia ser a cor da sua roupa, poderia ser a cor de um carro. Todas essas questões de cores estão associadas em relação à diferença que existe entre o homo e o lumo, entre o orbital da molécula, que apresenta os elétrons de valência, os elétrons de valência que estão localizados em orbitais moleculares de maior energia e em relação aos orbitais moleculares desocupados de menor energia. Quando você pega um mamão ele é laranja, o mamão está absorvendo o azul. O azul é uma região de alta energia, de alta energia. Quando a gente fala, como é inversamente proporcional ao comprimento de onda e à energia, quando você tem uma região de alta energia, o comprimento de onda é menor. Mas falar que é de alta energia significa que a diferença aqui, a diferença é maior. Quando eu volto para o morango, que é vermelho, ele está absorvendo no verde. O verde já é uma região de menor energia. Menor energia, maior comprimento de onda. Mas se fala se é menor energia, essa diferença aqui é menor. Ou seja, o lume estaria mais próximo do ombro. Né? Então, isso aqui, ou seja, mas então por que eu tenho que estudar diagramas de energia? Para você saber explicar de onde está saindo essas colorações. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Beleza. Vamos por uma parte que é bastante interessante, que são das interações intermoleculares. Geralmente isso é dado no ensino médio, mas nós vamos ver aqui como se não tivéssemos. Veja, em geral, quando os átomos de hidrogênio interagem com outros átomos que são muito eletronegativos, os elétrons do hidrogênio ficam muito mais próximos aos átomos eletronegativos do que propriamente dito para ele. Essa situação cria um dipolo aqui no átomo de hidrogênio. Ou seja, os elétrons do átomo de hidrogênio vão ficar muito mais próximos ao oxigênio. O oxigênio vai ficar com um dipolo negativo, enquanto os átomos de hidrogênio vão ficar com um dipolo positivo. Ora, a dependência, o sentimento do átomo de hidrogênio de perda de elétron é tão grande que se ele sentir a presença de um átomo que tem uma densidade eletrônica negativa, ele interage. E essa interação acontece com as outras moléculas, que apresentam os mesmos tipos de ligações.
Isso é uma característica bastante interessante. Isso aí é chamado de ligações de hidrogênio, né? O hidrogênio forma uma ponte, né, por meio dessas interações desse polo positivo com o polo negativo da outra molécula. E isso acontece com quem? Com ligações do tipo hidrogênio e flúor, hidrogênio e oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. São com essas três. E isso acaba, essas interações, que são interações microscópicas, nanoscópicas, acabam influenciando macroscopicamente. Você veja bem, a água. A água tem um ponto de ebulição, uma temperatura, desculpa, de ebulição a uma atmosfera que é 100 graus Celsius. Se você pega o H2S, veja, não é oxigênio, é H2S. O H2S, essa molécula de hidrogênio e enxofre, ela não faz ponte de hidrogênio. Perceba que o ponto de ebulição dela é negativo aqui, ó. Então, mas por que que aqui é 100 graus e aqui é menos, é abaixo de zero? Porque essa molécula não faz ponte de hidrogênio. Essas moléculas que fazem ponte de hidrogênio, como a água, você imagina que as moléculas de água estão interagindo por meio dessas ligações, são interações intermoleculares. Imagine que num processo de ebulição, essas moléculas que estão no estado líquido, elas precisam sair do estado líquido e passar para o estado gasoso. Elas precisam se separar dessa ligação. Para sair dessa ligação, eu preciso gastar energia. Por isso que você precisa colocar um recipiente de água para aquecer, para que essa água possa evaporar. Senão você não consegue energia para vencer essas ligações de hidrogênio. Aí depois, quando eu vou saindo do enxofre, eu vou para o selênio e depois para o tero. O que está acontecendo daqui para cá? Daqui para cá, professor, mas aqui está aumentando. Então tem ligações de hidrogênio? Não. Daqui para cá, o que está acontecendo é que o selênio ele tem maior massa do que o enxofre e o telúrio maior massa que o selênio. Então, para eu movimentar moléculas mais pesadas, eu vou ter que conceder mais energia, por isso que está aumentando aqui. Então, esse efeito de queda daqui para cá é um efeito porque essa molécula não interage por meio de ligações de hidrogênio, é essa que interage. E daqui para cá, dessas moléculas, é porque essa molécula tem uma massa molar, uma massa, né, massa mesmo, menor do que esses outros. E por que esse aqui é maior? Porque tem uma massa maior, precisa conceder mais energia para as moléculas se movimentarem. Ah, aí você fala, por isso que essas ligações são importantes, porque essas ligações permitem com que outras substâncias possam ser miscíveis umas nas outras, possam se misturar umas nas outras, né? Você veja, o etanol. Etanol é solúvel em todas as proporções na água. Por que que o etanol é solúvel em todas as proporções na água? Porque o etanol, só um minutinho aqui, deixa eu pegar uma caneta. O etanol, vamos ver aqui, CH3. Olha, isso aqui é o etanol. Ops, não. Isso aqui pode ser o metanol que também aqui está o etanol, vou falar dizer com o metanol. Pega o metanol e pega a água. Por que que eles interagem em todas as proporções? Porque a água tem uma interação entre o hidrogênio e o oxigênio e interage entre as moléculas delas por meio de ligações de hidrogênio. No metanol também existe isso. O metanol também tem ligações de hidrogênio. E você pode ter interações de água com metanol. Claro que no metanol, a interação do metanol com a água não são em todas as proporções, mas o metanol interage com a água e você tem o metanol miscível em água. No etanol, que é essa molécula aqui, né, o etanol é essa molécula que o etanol é totalmente solúvel na água. Totalmente solúvel. E aí, a justificativa também, porque você tem uma possibilidade das ligações de hidrogênio auxiliarem nisso. Auxiliarem nisso. E o aumento da cadeia favorece esse tipo de interação das moléculas de etanol, separando as moléculas da água e permitindo que as moléculas de etanol interajam com a água. Aí você fala assim, mas e o cloreto de etila? É uma molécula que é polar também. Veja, essa molécula é uma molécula polar.
O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, é mais eletronegativo que o hidrogênio. Essa molécula é uma molécula polar. Essa aqui também é uma molécula polar. Por que que essa molécula aqui, né, que é o cloreto de etila, não é solúvel com a água? Porque ela não faz ligações de hidrogênio. Veja que coisa importante. Mesmo ela apresentando um momento de dipolo, mesmo ela sendo uma molécula que é polar, ela não consegue. A solubilidade dela em água é muito menor, porque ela não interage por meio de ligações de hidrogênio, ela não faz ligações de hidrogênio. Tudo bem aí, gente? Compreenderam aí? Existem outras forças de interação além das ligações de hidrogênio. E são forças, vamos dizer assim, são forças que são mais fracas, essas forças de interação, em relação às ligações de hidrogênio, mas que são muito importantes para a nossa vida também. Veja, essas outras forças de ligação são chamadas de forças de Van der Waals. Eu não sei se vocês já ouviram falar, existem dois tipos de interações de Van der Waals. As ligações do tipo dipolo e as ligações dos tipos dispersões de London, ou também chamados de dipolo instantâneo e dipolo induzido. São essas duas. Vamos falar primeiro as forças de Van der Waals, essa aqui dipolo, né? E depois a gente fala das dispersões de London. Mas o que é importante a gente entender? Que essas forças, embora sejam mais fracas, elas permitem, por exemplo, que lagartixas, enfim, animais possam se grudar na parede. São os pontos de contato. Você tem dezenas e dezenas de pontos de contatos na patinha de uma lagartixa. Né? Ou você tem dezenas e dezenas também do mesmo sistema numa perereca. Né? Então, assim, esses tipos de pontos de contato permitem você potencializar essas ações de interações. No caso, daqui a pouco a gente vai falar essas interações do tipo de dispersões de London. E você consegue grudar na parede. Nós não conseguimos grudar na parede, embora dizem que algumas pessoas subam na parede. Né? Mas a gente não consegue, porque esses números de contato que a gente tem nas nossas mãos é muito pequena. Se você olhar para sua mão, você vai ver que o ponto de contato quando você coloca a sua mão na parede, talvez são 5, 6, 7 pontos. 5, 6, pode olhar para sua mão. Você tem as pontas dos seus dedos. Se você coloca a mão numa superfície, você vai ver que você tem o solado da sua mão, a palma da mão. Quer dizer, no máximo 10 pontos você tem. Olha a mão de um animal como esse, a quantidade de dezenas de pontos. Isso aqui potencializa absurdamente a macroscopia daquilo que nós vemos. Ou seja, esse bicho gruda, nós não grudamos. Né? É isso que é o importante. É uma química nanoscópica que influencia macroscopicamente naquilo que a gente vê. Estão entendendo aí? Só uma introdução. Então, tudo bem? Olha só, vamos começar aqui com os sistemas, com as interações forças de Van der Waals, para moléculas neutras, né? Ou seja, as moléculas não têm carga. Veja, eu estou vendo aqui uma ligação aqui, uma molécula, ácido clorídrico, uma molécula de ligação covalente. Só que cloro é um átomo mais eletronegativo que o hidrogênio. Veja, o cloro é mais eletronegativo e arrasta os pares de elétrons dessa ligação para mais próximo dele. Ele cria, portanto, um dipolo negativo aqui. Ó. E faz, então, com que exista um dipolo positivo aqui no hidrogênio. O que acontece? Esse dipolo negativo acaba interagindo com o dipolo positivo do hidrogênio. E esse dipolo negativo
vai interagir também com esse dipolo positivo do hidrogênio. E assim você se organiza, porque esse polo negativo do cloro vai interagir com esse polo positivo, e esse polo positivo aqui do cloro vai interagir com esse polo negativo. E assim sucessivamente. E as moléculas acabam se organizando dessa maneira. Isso é um exemplo de interações intermoleculares do tipo dipolo-dipolo. Veja, essa molécula está interagindo com essa molécula através de uma interação dipolo-dipolo. Essa molécula com essa molécula está interagindo por meio do quê? De uma interação tipo dipolo-dipolo. Essa molécula está interagindo com essa molécula de baixo com a interação do tipo dipolo, veja bem, dipolo positivo com esse dipolo. Esse dipolo com esse dipolo. Bem, isso daí, né, é, é evidente que no balanço, claro que existem interações atrativas e repulsivas. Veja que você tem interações aqui, ó, aqui você tem um efeito repulsivo. Aqui você tem um efeito que é atrativo. Aqui você tem um efeito que é repulsivo. Mas aqui você tem um efeito que é atrativo. No balanço de todas as coisas, no balanço geral, o resultado geral, é que o efeito é atrativo no líquido. Né? As moléculas se juntam e você acaba vendo macroscopicamente um líquido. E isso acaba influenciando em muitas coisas. Essas questões, né, de o quanto polar é uma ligação. Acaba refletindo em algumas coisas. Então, veja, eu tenho aqui o propano. Aqui, aqui está a massa molar de todos os componentes. Aqui tá, veja que a massa molar não diferencia muito. Mas o momento de dipolo diferencia. O que é o momento de dipolo? É justamente a diferença entre esse dipolo positivo e esse polo negativo. Veja aqui, você está aumentando o momento de dipolo. Aumentar o momento de dipolo significa o seguinte: quanto maior for o momento de dipolo, mais o elétron está mais próximo do elemento eletronegativo. Né? Ou seja, significa que se um momento de dipolo é muito grande, significa que essa carga negativa vai ser muito grande e a carga positiva também vai ser muito grande. E isso faz com que as interações de polo sejam maiores, mais fortes. Então, veja, o que acontece? Momento de dipolo pequeno, interações mais fracas. Ponto de ebulição, temperaturas negativas, ou seja, facilmente ebule a substância. Momentos de dipolo altíssimos, interações mais fortes. Olha o ponto de ebulição positivo, ou seja, eu preciso fornecer muita energia para acabar, para tirar, para separar essas moléculas que estão interagindo por meio dessas interações do tipo dipolo-dipolo. É muito semelhante ao que nós estávamos vendo lá nas interações, nas ligações de hidrogênio. Né? Só que aqui não são ligações de hidrogênio. Aqui nós temos ligações que são polares e nós estamos vendo ligações de uma molécula com outra dos dipolos negativo com dipolo positivo e vice-versa. Ah, professor, mas lá você também está vendo interações do tipo dipolo positivo com dipolo negativo. É verdade. Realmente, aqui você está tendo interações do tipo dipolo positivo com dipolo negativo. Só que são interações muito mais significativas e muito mais contundentes do que a que eu estou mostrando agora. E recebe, então, uma ressalva em que nós precisamos considerá-las de maneira inseparável. Se essas interações aqui fossem o grau de contundência com que esse polo puxa essa molécula com esse polo, fosse igual aos que nós estamos vendo aqui, não haveria então a identificação de ligações de hidrogênio. Nós falaríamos que a ligação, essa ligação aqui, seria interações do tipo interações de polo. Né? Então, de novo, essas ligações são do tipo dipolo-dipolo? Veja, essas ligações são ligações de hidrogênio. As interações, sem dúvida, são interações do tipo dipolo. Mas as ligações. Desculpa, é o contrário. Não, é isso mesmo. As interações entre os átomos estão acontecendo por interações entre dipolos, mas aqui você não tem uma interação do tipo de Van der Waals. Aqui você tem uma força de interação que nós chamamos de ligações de hidrogênio. Por quê? Porque essa ligação aqui é muito mais intensa do que esta aqui. Tudo bem, gente? Muito bem.
É, Depois, nós temos um outro tipo de interação intermolecular de forças de Van der Waals. São chamadas dispersões de London. O que são essas dispersões de London? São situações, gente, também conhecidas como interações de polo induzido ou de polo instantâneo com dipolo induzido. Alguns falam de polo induzido ou de polo instantâneo de polo induzido. Veja, eu tenho aqui o caso do iodo. O iodo é uma molécula homonuclear, uma molécula formada por um único tipo de elemento químico. Veja que isso aqui é uma molécula apolar, não existe diferença de eletronegatividade entre os dois átomos de iodo. Mas, como a gente já viu, o elétron, né, quando você fala de teoria dos orbitais moleculares, o elétron ele está rodando. Bem, a grande diferença da teoria dos orbitais moleculares para a teoria de valência é que na teoria dos orbitais moleculares não te interessa, você não olha para a molécula olhando assim para a ligação do átomo do iodo com outro átomo de iodo. Você olha a molécula inteira, ou seja, olhar a molécula inteira significa que os elétrons podem estar em qualquer lugar aqui desta nuvem. E não necessariamente os elétrons precisam estar aqui. Numa teoria de valência, os elétrons precisam estar aqui, ou nessa região aqui, e na teoria de Lewis, eles estão no risco. Percebe a diferença? Na teoria de Lewis, ela está no risco, na teoria de ligação de valência, ela está nessa região aqui, e na teoria dos orbitais moleculares, ela está em todo local. Então, e o que significa isso? Significa que numa teoria dos orbitais moleculares, como os elétrons estão em movimento, esses elétrons em movimento podem, em algum momento, estarem mais próximos a um átomo do que em outro. E ao estarem mais próximos de um átomo, gerar um dipolo instantâneo. Gerou um dipolo instantâneo aqui, ó, negativo. Esse dipolo instantâneo negativo acaba gerando um dipolo induzido numa outra molécula. Ele afasta por energia repulsiva a maioria dos elétrons que estavam aqui, empurra para a direita. E aí isso provoca uma interação entre uma molécula e outra por meio dessas interações do tipo dipolo instantâneo com dipolo induzido. São forças mais fracas em relação às forças das interações do tipo dipolo-dipolo. São um pouco mais fracas. São interações que acontecem entre moléculas apolares. Então, as moléculas apolares tendem a interagir por meio de interações do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido. As moléculas polares tendem a se interagir por meio das interações do tipo dipolo-dipolo. Tudo bem, gente? Beleza. Essas questões, né? Aí você fala, mas tem ainda uma interação. As moléculas, elas podem apresentar carga. Quando as moléculas apresentam cargas, ou mesmo quando você tem um íon atômico, existem também interações de moléculas polares ou íons com outras moléculas que não têm carga. Essas interações são chamadas do tipo íon-dipolo. Então, veja bem, se você tem pode ser uma molécula, pode ser um íon, que apresenta uma carga positiva, essa carga positiva acaba provocando, induzindo uma aproximação das cargas negativas por meio de interações eletrostáticas. Isso induz também um dipolo, né? E aí você acaba tendo, então, a interação. A própria molécula volta a sua carga negativa para o polo por essa molécula com essas cargas positivas, e você tem as moléculas, né, que, vamos dizer assim, são moléculas neutras. Essas moléculas neutras viram se jogando dos seus polos ou dipolos negativos em torno do cátion, enquanto que os polos positivos vão se orientar em direção aos ânions. E isso são exemplos de interações do tipo íon, onde o íon está aqui em seus centros, dipolo, onde o dipolo está presente nas moléculas, né? Isso pode acontecer com moléculas carregadas ou mesmo espécies de íons
metálicos, né? Íons metálicos. Nós vamos encontrar esses tipos de ligações, então são ligações fortes também, tá? Essas interações do tipo íon-dipolo. Tudo bem? Então, veja, nós temos interações do tipo ligações de hidrogênio, que são interações de um dipolo com o dipolo, mas que são muito mais intensas do que uma interação do tipo dipolo-dipolo convencional. Nós temos a interação dipolo-dipolo e temos a interação íon-dipolo. Bom, tá bem. Por fim, nós temos ligações metálicas. Então, veja, e as ligações metálicas é pequenininho aqui. Qual a diferença das ligações metálicas para as ligações covalentes? Veja, vamos fazer uma avaliação aqui. Ó. O lítio. Lítio apresenta um número atômico 3 e essa é a configuração eletrônica com um elétron na camada de valência. Veja que a camada 2 não tem apenas orbitais S, também tem orbitais P. Também tem orbitais P. Esses orbitais P são orbitais que nem está aparecendo aqui, né, na nossa configuração, mas nós temos orbitais P aqui que são orbitais vazios. Né? Nós temos orbital P que estão vazios. E nós sabemos que nós temos 3 orbitais P que poderia caber aqui 6 elétrons. A tendência do lítio era perder esse elétron aqui, para ele ficar com uma camada completa como é o hélio. Né? Como é o hélio. Então, olha só como são as coisas. Né? Olha só como são as coisas. O lítio, né? Ele tem 6 espaços aqui para receber elétrons. E ainda mais um espaço aqui nesse orbital S. E mais um espaço aqui nesse orbital S. E por quê? Mas por quê? Porque não é a regra do octeto. Ele pode receber 6 elétrons, mais um, para ficar com... Né, para poder, vamos dizer assim, fazer... enfim, ficar com 8 elétrons. É a regra do octeto. O que acontece? Sabendo dessas características, né, o lítio pode acomodar elétrons tanto no orbital S quanto nesse orbital P. Uma outra questão que tem que ser dita é o seguinte: como o lítio tem tendência a perder esse elétron, o lítio tem uma energia de ionização pequena. Pequena. Então, olha o que está combinando. Energia de ionização pequena, ou seja, uma tendência a perder elétrons. Espaço vazio. Por que espaço vazio? Porque na camada de valência eu tenho o orbital P que pode receber elétrons. Então, tem um orbital vazio. Então, eu tenho escassez de elétrons na camada de valência. É escasso, tem um elétron só. E um mundo vasto de elétrons para poder circular na camada. Um mundo, ou seja, muito buraco vazio para poder os elétrons andarem. O que acontece? Quando você tem... você vai fazer um estudo, por exemplo, cristalográfico do lítio, você vai ver que o lítio apresenta um número, né, das espécies, o número de átomos que está ao redor, né, do lítio, são 8 lítios. Né? Ou seja, um átomo de lítio encontra-se rodeado por 8 lítios. Está aqui, ó. Tem aqui um lítio no centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, esse número de valência do lítio são 8. 8 são o número de átomos que estão ao redor de um átomo de lítio. Aí você fala o seguinte: porra, mas se você tem 8, né, 8 lítios ao redor de um único átomo de lítio, alguma coisa está acontecendo, porque o lítio não pode fazer 8 ligações. Olha aqui, o lítio ele pode fazer apenas uma ligação, ele só tem um elétron. Como que o lítio vai fazer 8 ligações? Cadê vocês? Estão compreendendo?
O lítio tem um elétron na camada de valência. Lítio tem energia de ionização baixa. Lítio tem na sua camada de valência um orbital P vazio. Como que ele pode fazer 8 ligações com outros 8 átomos de lítio? Isso daí significa que a teoria de Lewis não dá para ser utilizada aí. A teoria de valência também não tem como ser utilizada. O lítio não tem como um lítio compartilhar elétrons, por mais hibridização que você pode fazer, ele não tem como compartilhar elétrons com 8 átomos. Então, qual que é o modelo aqui? É o modelo das ligações metálicas. Como que funcionam essas ligações metálicas? O que acontece é o seguinte, como eu falei para vocês, o núcleo, né, ele influencia muito nesses elétrons, que são elétrons mais próximos a ele, e pela energia de ionização ser menor, esse elétron tem, né, a capacidade de poder, né, na camada de valência, sair do orbital S e ir para o orbital P. Mas isso pode acontecer com qualquer um dos átomos. Então a situação é como se você tivesse um posicionamento dos átomos de lítio na forma de cátions e os elétrons dançando como se fosse um mar de elétrons por meio dos orbitais SP da camada de valência. Você tem orbitais vazios, energias de ionização que permite, né, os elétrons sair e se movimentar, né? Então você veja, não é uma ligação covalente, porque a ligação covalente ela é uma ligação direcionada. Você pega numa ligação covalente, os elétrons estão localizados, né, em torno dos átomos, ou mesmo em torno dos átomos, ou seja, entre os núcleos ou em torno dos átomos, enquanto aqui os elétrons não estão em torno dos átomos. Eles estão se movimentando entre vários cátions. Então, o que acontece, né? Isso é a caracterização da ligação de valência, né? É uma ligação em que você tem os átomos, né, apresentando seus elétrons de valência, se movimentando na camada de um orbital para outro. Quanto menor, você veja o lítio, ele apresenta uma energia de ionização pequena. Então, ele facilita com que esses elétrons possam sair, né, desse orbital S e ir para um orbital P na mesma camada. E a diferença é o seguinte, se você sai do lítio para o magnésio, você veja, o magnésio ele já ocupa elétrons na camada 3. Então, o magnésio está aqui, ó. Ele está aqui. Ele tem uma energia de ionização maior do que o lítio. Você pode ver, ele tem uma energia maior do lítio. Mas o magnésio, né, tem uma energia de ionização maior, mas a tendência dele é ficar com uma configuração do gás nobre. Então, esses dois elétrons aqui, ó, tem um mundo de espaços vazios para se movimentar, porque ele tem o orbital P e ele também tem o orbital D na camada 3. E aí, o que acontece? Nesse mundo aqui, os elétrons podem se movimentar. E a camada o número atômico do magnésio é muito maior do que do lítio. Significa o seguinte, um magnésio, por exemplo, tem uma tendência desses dois elétrons estarem se movimentando nos orbitais S, P e D, e claro, os átomos teriam uma característica, né, assim, de serem cátions. Então você tem os átomos comportando-se como cátions e os seus elétrons mandando ou nadando na forma de um mar de elétrons. Claro que esses átomos com duas cargas positivas, vão atrair mais fortemente os elétrons. E eles, ao atrair mais fortemente os elétrons, veja, os elétrons que estão aqui vão sentir mais fortemente veja, os elétrons que estão aqui, nessa região aqui, vão sentir mais fortemente os átomos que estão aqui, que têm essas cargas positivas, duas cargas positivas, do que esses mesmos elétrons que estão aqui sentiriam
essas primeiras camadas de átomos que têm apenas uma carga só. Então, uma ligação metálica formada por um metal com duas cargas positivas, como o magnésio 2+, é muito mais forte do que a de um metal que ele perderia apenas um elétron. Então, a ligação metálica do magnésio seria mais forte do que do lítio. E o do alumínio mais forte do magnésio, porque o alumínio perderia 3 elétrons. Então, a força de ligação de uma ligação metálica está associada à capacidade que um metal tem de perder. Na verdade, não é nem de perder elétrons, é a quantidade de elétrons que ele consegue movimentar dentro da sua camada de valência. Quanto mais elétrons ele movimenta, né, mais carga positiva você vai gerar no núcleo, e isso aí acaba permitindo uma ação mais contundente do núcleo sobre esses elétrons e torna a ligação mais forte. O que isso tem a ver com as propriedades macroscópicas dos metais? O que tem a ver com as propriedades macroscópicas de metais? Você veja bem o seguinte, quando você pega um metal qualquer e você começa a dar martelada nele, o metal não se quebra. É diferente de você pegar uma pedra, né, ou de um cristal, de um cristal, por exemplo, de cloreto de sódio, em que você dá uma cacetada no cristal, você quebra. Ou se você dá uma cacetada bem dada num cristal de carvão, você quebra o carvão. Ah, mas por quê? Ou num cristal de diamante também. Mas por quê? Porque eles são materiais que são quebradiços. Quando você provoca um deslocamento de um átomo, você provoca um deslocamento de um íon, você gera energias repulsivas, eles quebram. Aqui, quando você pega um metal, você imagina que eu venho aqui nessa parte aqui e eu dou uma cacetada nesse lado. Quando eu faço isso, esse positivo bate nesse elétron, mas bate tanto que bate nesse outro átomo, que bate. Ou seja, na verdade, você desloca todo um grupo de átomos positivos e negativos que comporta essa situação. E por isso que os metais são maleáveis, porque você tem um mar de elétrons. Isso aqui não acontece em sólidos iônicos, não acontece em sólidos covalentes. Você vai provocar uma quebra nesses outros compostos. Estão entendendo aí? Estão entendendo, gente? Estão me ouvindo? Ah, pensei que. Agora eu fiquei preocupado. Falei, meu Deus, me largaram. É, voltemos. E aí, essa é uma das propriedades metálicas. Mas você pode tornar um metal, olha só como são as coisas. Você pode tornar um metal mais resistente. Se você começar a colocar nos metais grupamentos que dificultem este movimento, por exemplo, como carbono, como fósforo, esses são átomos que eles se introduzem nessas cavidades entre um átomo e outro. Esses elementos aqui podem diminuir a resistência, a maleabilidade de um metal e tornar um metal mais duro. Por isso que você tem composições de metais. Você acaba tendo composições de metais. Por exemplo, no aço é uma liga de ferro e carbono. Ah, mas por que você tem uma mistura de ferro e carbono? Justamente para você dar resistência. Se você pegar apenas ferro, você vai macetar o ferro, você tem uma possibilidade de movimentação muito maior dos elementos, ainda dos cátions em relação aos ânions, né? Ops. Em vez de que aço foi usado em muitas coisas que a gente tem em casa, fogão, geladeira, pontes. O que é um aço inoxidável? É uma mistura, é uma liga de ferro, carbono, cromo e níquel. Usado também em muita coisa. O bronze é uma liga de cobre e estanho, também usado em estátuas, em moedas, em sinos. Latão, uma liga de cobre e zinco. O ouro, 18 quilates,
também é uma liga, é 75% de ouro com 25% de cobre ou prata. São joias, né? Não deixa de ser joias, mas de valor inferior em relação ao ouro 24 quilates, que é apenas ouro. E mesmo a solda, né? Eu não sei se entre vocês tem gente que trabalha com solda, mas eu já tive muitos alunos que trabalham com solda e são alunos que eles não têm noção de que a solda é um sistema de liga também. Né? Você tem vários tipos. Uma delas é de chumbo com estanho. Então, essas propriedades das ligações metálicas podem ser alteradas por meio da colocação nesses espaços, você fazendo misturas, né? Você fazendo misturas, inserções de átomos para tornar esses metais mais resistentes. Agora, veja, a possibilidade de você ter esses elétrons se movimentando é que dá a possibilidade para um metal ser um bom condutor de eletricidade. Quantos e quantos acidentes acontecem tristes, né? Infelizmente, na internet está cheio de exemplos assim de pessoas que vão fazer alguma pintura, vão fazer algum corte de árvore, vão fazer alguma manutenção, se descuidam, estão com material metálico e encosta em alguma fonte de energia elétrica. O metal é um ótimo condutor de eletricidade, justamente por causa disto que nós estamos vendo. Esses elétrons que estão dispersos aí nesses orbitais vazios. É você dar uma possibilidade de passar corrente para eles, esses elétrons vão entrar em movimento. E aí passou corrente, meu amigo, e você está segurando esse metal, você vai fazer parte da peça, né? Parte desse movimento de elétrons, porque nós temos grandes quantidades de materiais. Primeiro, somos formados de moléculas, então nós temos uma série de elétrons na gente, nós temos líquido na gente, uma grande quantidade de água. A água também é polar, nós vamos permitir que esses elétrons passem pela gente também. Só que para você movimentar elétron que está na gente, existe uma resistência também. Você vai movimentar a água que está no nosso sistema circulatório, por exemplo, tem um monte de proteína e enzima que a água vai ter que atravessar e empurrar. É atrito isso. Esse atrito vai fazer com que aconteça o quê? Resistência. Resistência gera perda de energia. O que acontece? Você começa a sofrer queimaduras. Queimaduras. Então a pessoa acaba, além da intensidade do choque que a pessoa leva, você tem uma parada cardíaca, a pessoa ainda sofre queimaduras muito graves, né? É triste, situação triste, né? Ah, a numeração é a porcentagem de carbono, exatamente. Sim, senhor. Professor, tem ligação com o número do aço? Sim, é isso daí, Danilo. É o tipo de aço, são os tipos de. Cadê? São os tipos de aço das composições, você está entendendo? A gente não se aprofunda muito nisso. Geralmente, quem se aprofunda muito nisso são o pessoal que trabalha com metalurgia, que trabalha com uma química muito específica, voltada para essas substituições. Substituições, na verdade, são substituições, né? São colocações de outros átomos para você barrar esses movimentos nessas posições desses retículos. Né? Ou seja, que, na verdade, que está representando um direcionamento espacial dos átomos aí, sendo representado por esses sinais positivos, justamente para que você possa tentar evitar um pouco essa molhabilidade ou maleabilidade da substância, tornar ela mais resistente, né, e evitar com que exista, sim, tornar um metal mais duro, vamos dizer assim, ele resistir a impacto. Né? Não dá para você usar um sistema desse, por exemplo, num veículo. Né? Antigamente, os veículos eram constituídos de metais, né, de composições metálicas muito duras, mas hoje, com a ciência, se mostrou que a necessidade de se dissipar a energia de um choque. Né? Então, os materiais precisam ter essa capacidade de absorver e de movimentação de carga. Então, não dá para você usar um latão, né, que tem um sistema um pouco mais de resistência à movimentação. Né? Então, eles têm usado materiais
tem se buscado materiais mais resistentes, mais leves, mas que num processo de batida você consiga, de choque, você consiga dissipar a energia e a pessoa ficar menos doente, menos machucada. Beleza? Tudo bem aí, gente? Entenderam aí? Ah, e aí a ligação metálica, ela é tanto mais pronunciada quanto mais baixa a energia de ionização. Mais pronunciado significa o seguinte: quanto mais fácil for para o elétron sair e andar, e quanto mais buracos entendam, maior número de espaços, de orbitais vazios na camada de valência, mais esses elétrons vão andar por esses orbitais e mais fácil de você ter uma ligação metálica. É basicamente isso, né, que eu precisava falar com os senhores, né, que eu precisava falar com os senhores. Então, nós vimos hoje o seguinte, nós vimos, terminamos, né, um modelo das ligações covalentes falando sobre a teoria dos orbitais moleculares. Eu repito, os orbitais moleculares, eles se diferenciam, a teoria dos orbitais moleculares, eles se diferenciam porque você olha por uma molécula, deixa eu olhar, pegar um exemplo aqui. Você olha de uma molécula de maneira geral. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui, gente. Aqui, você olha para uma molécula de maneira geral. Você não olha como numa teoria de valência, em que você fica olhando, ai, como que eu vou fazer para ter esse ângulo entre esse hidrogênio e esse hidrogênio aqui e esse carbono com esse outro carbono. Eu não fico preocupado com isso, olhando para certas partes da molécula. Eu me preocupo agora com a molécula como um todo. Então, significa o seguinte: numa teoria dos orbitais moleculares, apenas um elétron é possível você ter uma ligação química. Você fazer uma ligação química. Você não precisa, eu estou aqui diante do ácido fluorídrico. Aqui está a teoria dos os orbitais moleculares do ácido fluorídrico. Aqui do lado esquerdo e do lado direito são dos átomos, átomos de hidrogênio, átomos de flúor. Aqui no meio são os orbitais moleculares do ácido fluorídrico. Ora, se fosse possível, aqui você tem uma sucessão de elétrons aqui, 2, 4, 6, 8 elétrons. Mas vamos supor hipoteticamente que você tivesse apenas um elétron. Um elétron seria suficiente para você manter a ligação do ácido fluorídrico. Um elétron. Na teoria de valência, na teoria de Lewis, né, quando a gente está falando que a gente está estruturando as moléculas, é necessário que você tenha um mínimo de 2 elétrons. Um mínimo. Né? E a teoria dos orbitais moleculares mostra que isso não é necessário. Por isso que moléculas como essa daqui, né, que eu tinha começado lá atrás a falar, que é a de borana, esta aqui, por isso que moléculas como essa não dá para você estudar por meio das ligações, da teoria dos orbitais pela teoria de Lewis, e não dá para estudar também pela teoria da ligação de valência. Ou a teoria da ligação de valência não dá, você não consegue entender isso. Aqui é uma situação em que apenas um elétron do hidrogênio é capaz para manter esse átomo ligado com o boro aqui e com o boro aqui. Um elétron. Né? E como, se a gente fosse pensar matematicamente, até meio elétron. Agora, um elétron só, quando a gente faz uma ligação de um elétron, claro que a ligação diminui a energia, a força da ligação, tá? Quando você tem apenas um elétron, a força da ligação é claro que diminui. Eu estou passando aqui para ver se eu acho que eu tenho um valor disso. Mas de qualquer maneira está aqui, eu escrevi isso, né, que tenho a energia da ligação. Se você, uma ligação, por exemplo, como eu estava falando aqui, do ácido fluorídrico. Cadê? Aqui. Se hipoteticamente hipoteticamente tivesse um elétron. Claro que se pudesse ter 2 elétrons, a ordem de ligação seria maior e a ligação seria mais intensa. Mas se eu tivesse um elétron só, essa ordem de ligação diminui, a energia da ligação diminui, mas ela existe. Então eu não posso falar que
necessariamente para. Por isso que o que eu estou falando aqui para você é o seguinte: para a gente desmistificar de que para você ter uma ligação química você precisa ter dois elétrons. Não é verdade isso. Né? Não é verdade isso. Para você ter uma ligação química, basta você ter um único elétron num orbital molecular, pela teoria dos orbitais moleculares. Professor, os outros estão errados? Não, não é que os outros estão errados, as outras teorias. As outras teorias servem, nos ajudam para a gente ter um foco mais na molécula. Por exemplo, aqui, para eu falar do benzeno, é bom a gente falar da teoria de valência, da teoria da ligação de valência. Né? Porque é mais fácil de você entender do que eu mostrar isso aqui. Ó. Então, cada teoria tem a sua importância. A teoria é, de Lewis, a teoria da ligação de valência, a teoria dos orbitais moleculares. Nessa teoria dos orbitais moleculares, eu mostrei, né, para vocês diagramas de energia, né, de moléculas simples, como o oxigênio, como o nitrogênio. O carbono é idêntico ao nitrogênio, o boro é idêntico também. E agora acho que eu lembrei, é do boro aqui, ó. Deixa aqui que depois eu vou falar para vocês. É isso daqui mesmo. Mostrei, né, esses diagramas aqui de energia para vocês. Depois dos diagramas de energia, nós vimos as interações que acontecem entre as moléculas. Moléculas que podem interagir por meio de ligações de hidrogênio, né, das ligações de hidrogênio, que são ligações importantes e que macroscopicamente acabam influenciando, né, sobre propriedades da molécula. Vimos as ligações de Van der Waals, que são ligações, tanto ligações do tipo dipolo-dipolo, como as dispersões de London, que são o quê? As interações do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido. São os dois tipos de ligações. E, além disso, as interações do tipo íon-dipolo. E, por fim, eu falei dessas ligações metálicas. Então, esse tópico 3 ele se finaliza assim. Eu, na próxima aula, eu vou fazer exercício com vocês, nós vamos fazer exercício. E depois de terminar o exercício, eu não sei se a segunda prova, agora eu preciso lembrar, mas eu tenho a impressão que a segunda prova é só esse tópico. Tá? E aí nós só vamos fazer essa segunda prova depois que eu fazer o exercício, depois que eu corrigir a prova. Então, eu preciso corrigir a prova de vocês. E aí eu corrigindo a prova, ainda vou fazer a correção da prova com vocês. Tudo bem? Vocês compreenderam o que eu falei? Não é tão complicado assim. É assim, mas para vocês, né, que serão professores, acho que essa noção da teoria dos orbitais moleculares é importante. Eu sei que não é um trem fácil. Não é um trem fácil. Então, olha só, eu vou abrir um negócio aqui para vocês, só para que vocês entendam. Eu já terminei, mas eu vou mostrar aqui um negócio para vocês. Eu vou abrir um software aqui para que vocês entendam como que são. Existem, né? Assim, eu posso depois passar para você, para quem gosta de mexer com moléculas, etc., para vocês verificarem essas questões de que a gente está trabalhando aí, de orbitais e etc. Deixa eu só abrir aqui, eu vou mostrar rapidamente para vocês. Vamos ver aqui. Isso aqui, olha, é uma molécula, beleza? Vocês estão vendo? Cadê vocês aqui? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Vocês estão enxergando? Isso aqui é uma molécula, beleza? Isso aqui, esse verdinho é cloro. Esse aqui em cima, esse aqui onde eu estou com a seta,
ela é o alumínio. Esse azulzinho aqui são nitrogênio. Os cinzas são carbono e o branco é hidrogênio. Isso aqui chama-se fitalocianina. Uma fitalocianina de alumínio. Vou repetir: o verdinho é o cloro. Esse aqui, que parece marrom, um vermelho claro, sei lá, é um alumínio. Esse azulzinho é o nitrogênio. Esse cinza é o carbono e o branquinho é o hidrogênio. Aí, veja bem o seguinte, esse sistema aqui, ele faz otimização de molécula. Ele faz otimização de molécula. Então, ele pode mostrar, por exemplo, isso aqui é tudo baseado em mecânica quântica. Vocês conseguem ver o movimento ou não? Eu não sei se eu consigo aumentar a intensidade do movimento. Espera aí. Acho que aqui eu aumentei um pouco. Vocês estão conseguindo ver? Então, ó, isso aqui eu estou falando, isso aqui é o processo de vibração da molécula. Tem outros tipos de vibração. Ó, eu mudei, ó, vou voltar de novo. Ó, tava nessa. Vou mudar a vibração agora. Deixa eu ver se eu aumento mais a vibração. Ah, agora tá melhor, sim. Agora vocês conseguem ver a minha vibração. Vou quebrar a molécula. Tudo bem? Olha só, antes a gente tava aqui, ó. Olha aqui. São vários movimentos, você está entendendo? De vibração da molécula. Você tá entendendo? E é uma molécula cheia de, de ligações. Ah, por que que eu estou mostrando isso daqui? Aí deixa eu ver se eu consigo mostrar os orbitais. Pô, precisava mostrar os orbitais moleculares para vocês. Eu acho que é isso aqui, ó. Vamos ver isso aqui. Ó, o que que eu estou mostrando aqui? Isso aqui é a superfície de Van der Waals deles. Você está entendendo? Ah, mas o que que é isso aqui? É uma nuvem aí da onde poderia estar os elétrons. Da onde poderia. Não são os orbitais, é uma nuvem. Deixa eu ver, eu não consigo, eu acho que eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele. Ah, ele não está habilitado. Ele não está habilitado os orbitais, ó. Que pena. Queria mostrar os orbitais para vocês. Mas eu tenho da água. Vou mostrar da água, que é mais simples. Quer ver? Eu tenho da água aqui. Só se eu deletei, né? Porque eu tinha. Aqui. Vamos ver se aqui tem. Nossa, tá muito forte. Espera. Misericórdia. Ó, essa aqui é a molécula de água. Você tá entendendo? Se movimentando. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu parar a vibração dela. Então, essa aqui é a molécula de água. Eu queria muito colocar. Eu vou ver se eu consigo ver isso daqui para a próxima aula para mostrar para vocês verem. Isso aqui é superfície de Van der Waals, mas não é isso daqui que eu queria, não. Eu queria mostrar os orbitais é, moleculares. Talvez não seja aqui. Seja... Calma aí que eu já vou liberar vocês aí. É para vocês se apaixonarem pela química. Deixa eu ver aqui. Ah, moleque.
Vamos abrir aqui. Eu acho que não. Aqui, ó. Achei. Olha os orbitais moleculares. Eu vou puxar de novo. Eu vou colocar aquela molécula que eu tinha colocado para vocês. Aquele trem enorme que eu tinha colocado aqui, ó. Eu vou colocar e mostrar os orbitais. Oh. Vamos pegar então esse daqui. Ah, mas esse daqui não é esse. Deixa eu diminuir aqui. Tá aqui a molécula. Quer ver? Eu vou colocar os orbitais moleculares dele, para vocês verem. Olha a quantidade de orbitais moleculares. Né? O que são esses orbitais moleculares? Ele vai desenhar aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é um orbital molecular, ó. Ah, mas o que é orbital molecular? Não, é um orbital molecular da molécula onde está alguns grupos de elétrons. Ah, vamos ver outro orbital molecular. Aí ele vai calcular, vai mostrar um outro. Ó, aqui é um outro grupo de orbitais moleculares. Vamos lá, orbitais moleculares. É... Ó, outros orbitais moleculares. Então, assim, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, os orbitais moleculares, não tem nada a ver. Ah, isso aqui, por exemplo, né, professor? Essas corzinhas que você está mostrando aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui são cálculos da mecânica quântica em que ele faz várias daquelas coisas que eu mostrei para você hoje, essas coisas aqui, ó. Ops. Ele faz vários desses gráficos de diagramas de energia, vários cálculos, para poder mostrar para a gente o que? Essas superfícies de respostas. Então ele faz essa superfície de resposta. E aqui a gente não tem, eu não sei, eu acho que aqui eu não consigo mostrar as vibrações. Não habilita, eu teria que colocar outro. Eu mostrei para vocês as vibrações, eu queria mostrar as vibrações com os orbitais, mas eu não consigo mostrar os orbitais. Né? E a molécula de água, que é mais simples, que eu estava falando, talvez fique mais fácil para você ver, fica mais interessante para vocês verem, daqui da molécula de água. Tá aqui a molécula de água. Vamos ver aqui a superfície aqui dos orbitais moleculares. Né? Ó, tá aqui, ó. Aqui é um orbital, tá vendo? Um orbital molecular da água. Deixa eu diminuir, tá muito grande. Isso. Vamos colocar um outro aqui. Ó, esse aqui é um outro, tá vendo? Ó, é um outro orbital molecular. Não é atômico, é molecular. Vamos colocar um outro aqui. Ah, então, ó, um outro orbital molecular. Ah, mas por que são todos esses orbitais moleculares que eu estou mostrando para vocês? Foi justamente esses orbitais moleculares da água, como esse aqui, ó. Esses aqui, essas figurinhas aqui que eu estou mostrando para vocês, são justamente essas aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, que são calculados por meio de software. Cadê vocês aqui? Entenderam aí? Não, esses são cálculos, né? Cálculos que eles fazem, o software faz, né? E ele cria, ele faz cálculos das possíveis vibrações da molécula com base nesses orbitais moleculares, entendeu? Então é isso, queria mostrar para vocês que tem, assim, o que vocês estão estudando tem fundamento para isso, porque aquelas figurinhas que eu mostrei para vocês, aqueles desenhos que aparecem na molécula, ela permite fazer o quê? Aqueles diagramas. Aqueles diagramas permitem criar o quê? Níveis de energia na molécula. E se esses níveis de energia são muito próximos, a molécula pode sofrer vibrações mais facilmente ou mais lentamente, entendeu? Então ela pode movimentar. Ser mais difícil ela se movimentar ou ser mais fácil ela se movimentar. Tudo bem? Desculpa aí tomar o tempo de vocês, mas acho que tinha que. Porque senão, só ficar mostrando aqueles diagramas lá também, não adianta.
Bom final de semana para vocês. Boa sexta-feira. Guilherme, vamos nessa, Guilherme. Mais uma night, sexta-feira. Vamos jantar aí. Tamo junto, hein? Netflix. Boa sexta-feira aí, moçada. Bom final de semana. Até semana que vem. Semana que vem, exercícios. Antes sozinho do que mal acompanhado. Falou aí, gente. Quem tiver dúvida, eu tô aqui, tá? Vocês ficam tranquilos aí. Boa semana aí, Cícero. Ô, professor, Ei, pode falar. aqui eu tenho uma dúvida sobre a ressonância que você falou. Pode falar. É, tipo assim, você falou que no benzeno acontece a ressonância por causa que, tipo, tem ligações pi e ligações sigmas, não é? E Isso. elas, tipo, elas se movimentam, elas ficam, tipo, mudando entre elas. Mas e se fosse, tipo, ligações triplas? Teria como acontecer também? Ou Mesma ligações só. coisa. Mesma coisa. Ó, ó, eu vou desenhar um negócio aqui que não existe, mas eu vou desenhar só para te explicar. No caso do benzeno não existe isso, mas eu vou te explicar. Imagina que você tivesse aqui, ó, um lóbulo aqui e você tivesse um lóbulo aqui, ó. E você também tivesse um lóbulo aqui, ó. Veja, imagina que eles estão a 90 graus em relação a esse aqui, tá bem? Esse que eu desenhei aqui está a 90 graus em relação a esse. Esses aqui, o movimento entre este e este, entre este e este, entre este e esse aqui, ó, e não dá para ver direito, mas entre esse e esse, entre esse e esse, eles é sempre um movimento de aproximação. Então, esse movimento de aproximação que eu estou falando para você, deixa eu só tirar isso aqui. Gente, aqui seria tão bom se eu pudesse ver esse negócio de ressonância naquilo lá que vocês iam entender o que eu estou falando. Você imagina que essa bexiga vermelha aqui, ela se move aqui para essa direção e essa aqui se move. Quando isso acontece, eu tenho essa ligação dupla aqui, ó. Mas tem hora, isso aqui não fica parado, estático, ele fica em movimento. Tem hora que ele não está mais voltado para cá. Ele sai daqui, ele vem para cá, ó, e se liga com esse aqui. E aí eu vou ter, em vez de ter essa ligação, eu vou ter essa ligação. Entendeu? E fica assim. Ora, esse aqui está voltado para a esquerda e tem essa ligação. Ora, esse aqui está voltado aqui para a direita e faz essa ligação. E fica nesse vai e vem. Se você tivesse uma ligação tripla, como você falou, você teria esse movimento aqui, que eu estou mostrando para vocês para ter essas ligações, mais esse movimento aqui, ó. Esse aqui vai se aproximar para cá, desculpe, ora esse aqui se aproxima para cá e faz uma ligação também nesse sentido, tripla, ou ora ele se movimenta para cá com esse aqui e a ligação ficaria nessa posição aqui. Você entendeu? Ou seja, essas ligações seriam essas sobreposições de orbitais, elas são independentes. Mas, tipo assim, ela só ocorre por causa que tá acontecendo ligações pi. Se fosse ligação sigma, por causa que essa ligação sigma é Ah, mais não forte, aconteceria. Deixa eu ver, acontece. acho que eu estou entendendo o que você está falando. Olha, ela só acontece. Isso aqui é uma ligação pi, essa aqui, ó, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Agora, isso aqui é uma ligação sigma, ó. Isso aqui. Isso aqui é uma ligação sigma. Isso aqui é uma ligação sigma. Agora, isso aqui, ó, que eu passei aqui em cima não é, isso aqui não é, isso aqui não é. Cadê uma molécula? Essa molécula que é grande aqui, ó. Aqui você tem uma ligação dupla. Você tem um orbital P aqui no eixo Z.
você também tem um orbital P aqui, ó, no eixo Z. Aqui você também tem um outro aqui, ó, no eixo Z. E você também tem um aqui, e aqui você também tem um aqui. Por que que essas ligações duplas, eu vou colocar aqui, essas ligações duplas se deslocam? Porque, veja bem, do jeito que está aqui essas ligações duplas, eu vou te mostrar aqui. Você tem uma ligação π aqui, ó, por isso que está dupla aqui. E você tem uma ligação π aqui, ó, entre esses orbitais P. E você tem aqui entre esses orbitais P. E você tem entre esses orbitais P. Ah, e isso pode mudar? Pode. Porque se esse orbital, em vez de se unir com esse, ele se unir para cá, vai deslocar todas essas ligações duplas para o outro lado. Então a ligação dupla, por exemplo, essa ligação dupla que está aqui, né? Mais essa ligação dupla, aliás, esse orbital, essa ligação dupla está acontecendo aqui, ó. Se um simples movimento diferente que esse orbital faz, em vez de vir na direção da esquerda, vai para a direita, ele se junta com esse, ele solta esse aqui, a ligação dupla vai acontecer aqui, ó, em vez de acontecer aqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Tô entendendo, sim. Então, assim, essas ligações duplas, quando você tem uma sucessão de ligações duplas, a ressonância acontece dessa maneira. Ora, o orbital ele está se comunicando aqui, do jeito que eu estou mostrando pelo risco. Ora, ele não está se comunicando aqui. Eu acho que eu não consigo mudar a cor. Deixa eu ver aqui. Ah, eu consigo. Ora, ele está se ligando como está no vermelho. Ora, ele vai se ligar aqui, ó. Onde está no verde aqui, ó. Então, ó, se ele liga no vermelho, ele vai fazer ligação dupla. Se ele liga no verde, essa ligação dupla muda. E aí a ligação dupla passaria a estar aqui, ó. Entendeu? Se Entendi, sim. você... Mas como você falou sucessão. Sucessão quer dizer, tipo assim, uma ligação dupla, uma ligação simples, uma Uma ligação ligação dupla. dupla, uma ligação simples. É, mas olha, se você tiver só uma ligação dupla, o que que acontece? Vamos supor aqui, eu tenho só uma ligação dupla aqui. Vamos supor que eu não tenho mais nada do lado, tenho uma ligação dupla. Ora você liga, ora você desliga. Ora você liga, ora você desliga. Esse negócio de hora liga, hora desliga, o que que você permite? Você permite que esses átomos de carbono rodem. Rodem. Então, os grupos que estão aqui do lado aqui, ó, ora eles podem estar juntos, ora eles podem estar separados. Ou seja, ora esse CH3 pode estar na parte de cima junto com esse CH3, ora esse CH3 pode estar aqui na parte de baixo e um está para cima. Você permite que o átomo rode. Quando você tem ligação dupla, essas ligações que eu estou mostrando aqui, elas separam, elas agarram muito a molécula. Quando elas soltam, elas têm um tempo para se ligar de novo. Esse tempo permite o átomo girar. Você entendeu? Entendi, sim. Eu não sei se era isso que também você estava perguntando, Não, né? era isso mesmo que eu queria saber. Esse. Obrigado. Não, não, Boa então, noite. essa situação. O tempo entre você ligar, desligar e ligar de novo, nesse intervalo os átomos podem rodar. E no que eles rodam, esse metal pode, essa metila pode estar para cima junto com essa outra, ora essa metila pode estar aqui para baixo, em relação a essa outra que está lá em cima. Isso é muito importante na química. Eu expliquei para vocês na aula passada a respeito da visão. A gente consegue observar justamente por causa disso. Ou seja, essa mudança aqui, ó, daqui, né, para cá, aqui, ó, é justamente isso que eu estou falando para vocês. Justamente nessa posição 11 e 12, a hora que desmonta essa ligação dupla, eu permito o giro do átomo. E aí você vai ter nessa situação aqui, ó, dois hidrogênios aqui na mesma posição. Aqui não está na mesma posição. Um hidrogênio está para cima, outro hidrogênio está para baixo. Faz toda a diferença isso. Faz toda a diferença isso. Beleza? Entendi, sim. Obrigado. Mas é que o que faz a molécula, tipo, você falou desligar e ligar. O que faz? O Não, é que. porque não é. É porque é o seguinte, quando eles falam pra gente, o Cícero, quando É, Lucas. desculpa, Luiz. Ô Lucas, é,
o que faz elas ligar e desligar é porque quando falam pra gente e mostra a molécula, mostra ela parada desse jeito. Então a molécula não está parada. Na verdade, a molécula ela está do jeito que eu mostrei aqui, né? A molécula não fica parada. A molécula não, ela fica do jeito que, ops, a molécula ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Meus codes. É esse aqui. A molécula vai ficar desse jeito aqui. Zoom, 50%. Oh, aqui. Não é isso. Ainda bem que quando eu mostrei para você tá funcionando. Ah, essa aqui é essa? Não, nem essa, nem essa. É para ser essa daqui. Não é essa. Alt. Não é essa. Vou pegar a grandona lá. Sem problema. Então, vamos pegar essa molécula grandona aqui. Ué, gente, que coisa. Ah, acho que esse aqui não vai ter vibração. Eu não sei o que está acontecendo, não está querendo habilitar a vibração. Mas a molécula, do jeito que eu estou mostrando para você aqui, ó, a molécula parece que ela está morta. Você está entendendo? Deixa eu ver se aqui pode ser que seja falta de capacidade para animar ela aqui. Mas ela parece que ela está morta. E na verdade ela não está morta. Ela não fica aí, você tá entendendo? Morta desse jeito, você tá entendendo? Não, ela simplesmente tem capacidade para poder. Ela não fica parada assim. Quando a gente mostra para um aluno uma molécula como essa daqui, parece que a ideia. Ah, claro, porque não está dando certo. Cabeçudo. Parece que a molécula ela não tem. Assim, ela não tem vidas, tá entendendo, Lucas? E não Entendi. é verdade isso, ela tem vidas, tá entendendo? E eu não tô conseguindo habilitar. Ah, claro, por causa disso. Ela tem vida aqui, ó. Então, essa situação aqui, ó. É difícil você ver um professor mostrar molécula assim para um aluno que fica vibrando desse jeito. A molécula é isso aqui, ó. Você tá entendendo? Ela fica vibrando desse jeito. E ela possui não só essa vibração, ela possui várias vibrações. Então, mas por que que ela vibra desse jeito? Porque ela permite, sabe, que esses movimentos dos orbitais permitem que aconteça isso, você tá entendendo? E isso eu estou mostrando só a vibração, mas ainda tem rotação ainda. Ah, tá. Aqui eu só estou mostrando vibração, mas além da vibração, você tem rotação. Você tá entendendo? Tô entendendo. Então, assim, aqui não está rodando. Os átomos estão rodando ainda, né? Então, essas coisas. Aí você, mas por que eles rodam? Rodam porque você tem níveis de energia. Que níveis são esses? Aquele ohmo e lumo, aquilo lá são distâncias que você tem entre os níveis de energia. E aí você tem diferentes níveis de energia para cada um desses modos vibracionais que você está vendo aqui. Ó. Cada um desses modos vibracionais é uma diferença de energia que você tem. Eu sei que não é muito fácil, mas enfim. Aqui Não, mas eu ainda não entendi. é. Mas é bonito de se ver, né, pelo menos. Tá bom então, professor. Obrigado. Beleza? Obrigado, professor. Falou, Boa até mais. Bom final de semana aí.